Bem-vindos ao Sombras e Sussurros. Hoje, vamos mergulhar em histórias misteriosas que desafiam a lógica e deixam até os mais céticos com uma pulga atrás da orelha. Prepare-se para conhecer relatos intrigantes, experiências reais e acontecimentos inexplicáveis que vão te fazer questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Se você é fã de suspense e adora um bom mistério, fique com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma história assustadora. Agora, vamos começar! Desde pequeno, sempre fui fascinado pelos mistérios de Pinheiros, o bairro onde cresci em São Paulo. Diferente da agitação do centro, Pinheiros tem uma atmosfera própria, ruas arborizadas que parecem esconder segredos em cada esquina, casarões antigos que observam silenciosamente o movimento moderno. Sempre tive a sensação de que algo espreitava por trás de cada fachada antiga, algo esperando para ser descoberto. A curiosidade me acompanhava desde criança, e foi essa curiosidade que me levou a uma experiência que até hoje me atormenta. Tudo começou em um dia aparentemente normal. Eu estava andando de bicicleta pela Rua Cardeal Arco Verde, aproveitando uma tarde de sábado sem planos. O sol ainda estava alto, mas uma inquietação me tomou quando passei pela viela atrás de uma velha casa abandonada. Essa casa era um mistério à parte no bairro. Por décadas, rumores circulavam sobre sua história, uns diziam que era assombrada, outros que ali aconteciam rituais macabros. Para mim, parecia apenas um casarão em ruínas, com janelas quebradas e um jardim tomado por ervas daninhas. Até aquele dia. A viela ao lado da casa sempre me atraiu de maneira inexplicável, mas eu nunca tinha tido coragem de explorá-la. Havia algo sombrio naquele espaço estreito, algo que o afastava do resto da movimentada Pinheiros. Porém, naquele dia, algo mudou. Não sei se foi o silêncio incomum ou o fato de que minha curiosidade estava mais forte do que meu bom senso. Mas decidi entrar. Deixei minha bicicleta encostada em uma árvore e caminhei lentamente pela viela. As paredes estavam cobertas de grafites, mas no meio deles, notei símbolos estranhos, desenhos de luas negras, espirais intricadas, olhos que pareciam me seguir enquanto eu passava. Quanto mais eu avançava, mais o ambiente mudava. O ar, antes quente, parecia ficar denso, quase sufocante. Senti um calafrio subir pela espinha, mas continuei, tentando ignorar o aperto no peito. Logo, cheguei a um velho portão de ferro, coberto de ferrugem e trepadeiras, parcialmente escondido entre arbustos. O portão estava entreaberto, como se esperasse por alguém. Empurrei-o com cuidado, e ele se abriu com um rangido alto, como se não fosse usado há anos. O som ecoou pela viela deserta, e por um momento pensei em voltar. Mas algo me impulsionava a seguir em frente. Atrás do portão, havia um caminho de pedras que levava ao fundo do terreno da casa abandonada. A trilha estava coberta de musgo e folhas secas, e conforme eu caminhava, o silêncio ao meu redor se tornava quase ensurdecedor. Era como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Meus passos ecoavam, e a sensação de que algo ou alguém me observava só aumentava. Ao chegar no final do caminho, me deparei com um pátio estranho, quase surreal. No centro havia um círculo de pedras, cercado por velas apagadas e objetos que pareciam rituais. Uma tocha solitária estava acesa no meio do círculo, e sua chama vacilava levemente, como se o ar ao redor fosse pesado demais para mantê-la viva. A luz projetava sombras dançantes nas paredes, criando formas que pareciam ganhar vida. Ali, naquele pátio oculto, percebi que havia me deparado com algo muito maior do que eu esperava. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouvi passos. Meu coração disparou. Me escondi rapidamente atrás de uma árvore próxima, tentando controlar a respiração. 3 figuras emergiram de uma porta lateral da casa. Elas estavam cobertas por longos mantos escuros, que obscureciam completamente seus rostos. Cada um carregava algo nas mãos, um deles segurava um livro antigo, de capa grossa e empoeirada, enquanto outro trazia um pequeno baú esculpido em madeira, com símbolos que reconheci como os mesmos que estavam pintados nas paredes da viela. As figuras caminhavam lentamente em direção ao círculo de pedras, e eu senti uma tensão crescer no ar.
Quando chegaram ao centro do pátio, começaram a murmurar palavras em uma língua que eu não entendia. Seus murmúrios eram baixos, quase como um sussurro, mas carregavam uma intensidade que reverberava dentro de mim. A cada palavra que pronunciavam, as velas ao redor do círculo se acendiam sozinhas, e a luz bruxuleante iluminava seus rostos cobertos, revelando apenas sombras e contornos sombrios. Fiquei imóvel, tentando não fazer nenhum barulho, mas o medo me dominava. Aquilo não era normal. As palavras que eles diziam pareciam antigas, carregadas de uma energia que fazia minha pele se arrepiar. De repente, o homem com o livro ergueu as mãos para o céu e começou a recitar algo em um tom mais alto, como se estivesse invocando algo. As pedras no chão começaram a brilhar com uma luz fraca, e uma estranha névoa se ergueu do círculo. Meus olhos mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. Foi nesse momento que algo impossível aconteceu. A névoa ao redor do círculo começou a se moldar, assumindo uma forma quase humana, mas deformada, como uma figura feita de sombras e luz. A entidade, seja lá o que fosse, parecia viva. As 3 figuras se ajoelharam perante ela, em total reverência. Era como se estivessem diante de um ser superior, algo antigo, algo perigoso. A criatura se moveu lentamente, quase flutuando, enquanto as figuras continuavam a murmurar suas palavras incompreensíveis. Senti um frio tomar conta de mim, e algo dentro de mim gritava para eu sair dali o mais rápido possível. Foi nesse momento que cometi um erro. Ao tentar dar um passo para trás, pisei em um galho seco, que quebrou com um estalo alto. As figuras congelaram. O som dos murmúrios cessou instantaneamente, e a criatura de névoa pareceu virar seu olhar em minha direção. Meu coração quase parou. Sem pensar 2 vezes, girei nos calcanhares e corri. Corri como nunca tinha corrido antes, sentindo o vento frio cortando meu rosto. Podia jurar que ouvi passos atrás de mim, mas não olhei para trás. Só continuei correndo até sair da viela e alcançar a rua principal. A luz dos postes e o som distante dos carros eram a única coisa que me fez sentir que estava seguro de novo. Desde aquele dia, evito passar por perto daquela casa. Não contei a ninguém o que vi, porque quem acreditaria? Eu mesmo não sei se acredito completamente. Mas sei que o que vi naquela noite era real, aqueles símbolos, aquelas figuras, e aquela entidade, algo muito antigo está escondido nas sombras de pinheiros, algo que continua ali, esperando. Agora, cada vez que passo pela Cardeal Arcoverde, sinto os olhos da seita da lua oculta sobre mim, como se soubessem que fui testemunha de seus segredos. Eles sabem que eu sei. E tenho a sensação de que, um dia, vão querer que eu volte ao círculo, mas não sei se estarei preparado para o que vem depois. Era uma daquelas noites sufocantes de São Paulo, em que o ar quente parece grudar na pele. A Moca, normalmente um bairro agitado com seus bares e o barulho constante de ônibus e carros, estava estranhamente silenciosa. Eu voltava do ensaio de teatro no centro comunitário, já era quase meia-noite, e o silêncio não parecia natural. Era como se o próprio bairro estivesse prendendo a respiração. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos, cada passo ecoava mais alto do que o normal. O vento balançava de leve as folhas das árvores, mas o ar estava parado, pesado. Naquele instante, percebi algo que me fez parar. Um grupo de figuras, vestidas com capas negras, se reunia em frente a um antigo galpão abandonado, um lugar que, desde criança, todos diziam ser amaldiçoado. A fábrica de tecidos, que antes empregava metade do bairro, fechou há mais de 20 anos após um incêndio que ninguém conseguia explicar. Havia histórias de operários desaparecidos e máquinas que, dizem, funcionavam sozinhas à noite. Mas naquela noite, não eram os fantasmas do passado que me assustavam, e sim as figuras encapuzadas que desapareciam, uma a uma, por uma porta enferrujada que rangia. Meu lado racional dizia para ir embora, mas a curiosidade, e aquela maldita curiosidade, me empurrou para seguir. Sem pensar, me escondi atrás de uma pilha de entulhos, tentando não fazer barulho enquanto me aproximava. Meus pés tropeçavam em latas velhas e pedaços de madeira, mas o grupo parecia alheio à minha presença. Me abaixei o máximo que pude,
me sentindo seguro na escuridão, e fiquei observando. As figuras estavam dispostas em círculo, e ao centro havia um homem. Ele estava de terno branco, contrastando com o resto do grupo. Sua postura era estranhamente rígida, e sua cabeça estava inclinada para baixo, como se estivesse em um tipo de transe. Os outros ao redor começaram a murmurar palavras que não consegui entender completamente. Parecia um idioma antigo, cheio de consoantes duras, algo que nunca tinha ouvido antes. O ambiente dentro do galpão estava impregnado com o cheiro de incenso, mas um aroma que trazia algo metálico, pesado, que me fez sentir náuseas. Por uma janela quebrada, vi que havia velas dispostas de forma precisa, formando um círculo ao redor do homem de branco. As chamas vacilavam, mas o ar estava parado. Naquele instante, uma frase cortou o silêncio, dita com clareza por uma das figuras: "O sacrifício está próximo." Senti um calafrio subir pela espinha. Sacrifício? Tentei me mover, recuar lentamente, mas meus pés pareciam grudados ao chão. A curiosidade que me trouxera até ali agora me paralisava de medo. Foi então que o homem de terno branco levantou a cabeça, abruptamente, e olhou diretamente para a janela onde eu estava. Seus olhos eram vazios, completamente negros, sem brilho. Um sorriso se formou em seus lábios, mas era um sorriso errado, um sorriso que não parecia humano. De repente, todas as velas apagaram de uma vez, mergulhando o galpão em escuridão total. O pânico tomou conta de mim, e, em um impulso, eu me levantei e corri. Ouvi passos atrás de mim, mas não me virei. Meus pés batiam contra os paralelepípedos enquanto eu corria pelas ruas desertas da Moca. O bairro, que eu conhecia tão bem, parecia um labirinto de sombras, cada esquina me confundindo. A sensação de ser seguido crescia, e eu não sabia se era minha mente pregando peças ou se realmente havia algo atrás de mim. Quando finalmente alcancei minha casa, bati a porta com força e me joguei no chão, tentando recuperar o fôlego. Meu coração estava a mil, e o silêncio que seguiu foi perturbador. Algo estava errado. Meus bolsos estavam vazios. Meu celular, que eu tinha com certeza colocado no bolso ao sair do ensaio, havia sumido. Não fazia sentido. Pensei em ligar para a polícia, contar o que tinha visto, mas quem acreditaria? Eu mesmo mal acreditava no que havia presenciado. Tentando acalmar minha mente, fui para o quarto e deitei na cama, esperando o sono me levar. Na manhã seguinte, me forcei a ir até o galpão para ver se o que tinha presenciado era real ou apenas um pesadelo. Quando cheguei, a cena era completamente diferente. O galpão estava como sempre abandonado, com janelas quebradas e cercado de lixo. Nenhum sinal das figuras encapuzadas ou do ritual. O silêncio daquela noite agora parecia uma memória distante e distorcida. Mas havia algo de errado. Quando olhei de perto para a janela por onde eu tinha espiado, notei que estava limpa, como se alguém tivesse passado a mão por ali, removendo a sujeira. Um calafrio percorreu meu corpo. Senti que não estava sozinho. Saí dali o mais rápido que pude. Os dias passaram, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Sempre que passo pelas ruas da Moca à noite, sinto o mesmo arrepio, o mesmo olhar sobre mim. Às vezes, vejo vultos de longe, de figuras que somem nas esquinas antes que eu possa alcançar. E até hoje, todas as noites, tenho a mesma sensação de alguém, ou algo, continua me observando, esperando o momento certo para voltar. Os dias seguintes àquela noite estranha na Moca se arrastaram em uma névoa de confusão e medo. A imagem do homem de terno branco e seus olhos vazios estava gravada em minha mente. Cada vez que fechava os olhos, o rosto dele aparecia com aquele sorriso sinistro, me observando das sombras. Mas foi quando comecei a perceber pequenos detalhes ao meu redor que o medo realmente se instalou. Não era apenas minha imaginação me pregando peças, e algo estava, de fato, acontecendo. Na manhã seguinte ao incidente, tentei seguir minha rotina normalmente. Levantei cedo, fui ao ensaio no teatro, e tentei afastar os pensamentos perturbadores. Mas algo estava diferente. No caminho para o centro comunitário, senti olhares constantes em mim. Sabe quando você sente que está sendo seguido, mas quando se vira, não vê ninguém?
Era essa sensação, só que muito mais intensa. Comecei a notar figuras de canto de olho, vultos que desapareciam assim que eu focava neles. Certo dia, ao voltar do ensaio, me deparei com um envelope preso na porta do meu apartamento. Estava escrito apenas meu nome, em uma caligrafia irregular e tremida. Ao abrir, encontrei uma única frase, escrita em um pedaço de papel amarelado. Você viu mais do que devia. Meu coração disparou. Quem tinha deixado aquilo? Como sabiam onde eu morava? Comecei a me perguntar se eu realmente tinha visto algo que não deveria, ou se estava enlouquecendo. A ideia de que tudo aquilo poderia ser fruto da minha mente perturbada não parecia tão absurda, mas algo dentro de mim sabia que havia mais naquela história. Nos dias seguintes, o desconforto aumentou. À noite, ouvia barulhos estranhos no corredor do meu prédio, passos arrastados que vinham e iam sem explicação. E, em algumas noites, ao olhar pela janela, eu via um vulto parado na esquina, sempre na mesma posição, como se estivesse me observando. Nunca consegui identificar quem ou o que era, pois sempre que tentava chegar mais perto, a figura sumia na escuridão. Desesperado, resolvi procurar informações sobre aquele galpão e sobre o incêndio que o fechou. Fui até a biblioteca pública da Moca, onde os registros antigos do bairro eram mantidos. O bibliotecário, um senhor simpático de idade avançada, me ajudou a encontrar recortes de jornal da época. Quando finalmente encontrei o que procurava, o estômago se revirou. O incêndio, ocorrido há mais de 20 anos, nunca fora completamente explicado. Relatava-se que o fogo começou misteriosamente no centro da fábrica durante a noite, quando ninguém deveria estar lá. No entanto, entre os sobreviventes, havia histórias de que um grupo de pessoas estava presente naquela noite, realizando algum tipo de ritual. O mais perturbador era que um homem, descrito como usando um terno branco, foi visto momentos antes do fogo se alastrar. Não havia mais informações sobre ele, apenas o fato de que desapareceu, assim como várias outras pessoas. Ao continuar a leitura, descobri que, meses antes do incêndio, houve uma série de desaparecimentos na região. Pessoas que trabalhavam na fábrica simplesmente sumiam sem deixar rastros. Embora as autoridades na época tenham tratado como coincidência, alguns dos artigos sugeriam uma possível conexão entre os desaparecidos e a seita secreta, que, segundo rumores, operava na Moca. Meu coração estava acelerado ao ler aquilo. Era como se cada nova informação aumentasse a sensação de estar sendo observado, perseguido. Naquela noite, mal consegui dormir. Sentia-me cercado, como se as paredes do meu quarto estivessem se fechando lentamente. Quando finalmente adormeci, tive um sonho, ou talvez um pesadelo. Eu estava de volta ao galpão, mas desta vez, tudo estava claro. O círculo de figuras encapuzadas me cercava, e no centro, o homem de terno branco. Ele não sorria desta vez. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos negros pareciam perfurar minha alma. Ele se aproximou lentamente, e quando estava a poucos centímetros de mim, sussurrou algo que não consegui entender. Senti uma mão fria tocar meu ombro, e acordei de repente, ofegante, com o corpo coberto de suor. Na manhã seguinte, decidi que precisava contar a alguém. Fui até meu amigo Paulo, um cara do teatro que sempre foi o mais cético do grupo. Ele riu de mim no início, dizendo que tudo isso parecia uma grande peça de terror mal escrita. Mas conforme eu lhe contava os detalhes, seu semblante mudou. Ele também conhecia histórias antigas sobre aquele galpão e, embora fosse cético, não conseguiu esconder o incômodo. Talvez seja só coincidência, cara. Mas é melhor você tomar cuidado, disse ele, finalmente, com um tom mais sério. Os dias se passaram, e comecei a perceber que Paulo também estava sendo afetado. Uma noite, ele me ligou, dizendo que tinha visto o mesmo vulto parado na esquina da sua rua. Seu tom de voz estava diferente e ele não era mais o cético que zombava da minha história. Ele estava assustado. Decidimos, então, que precisávamos voltar ao galpão juntos. Não podíamos continuar vivendo com medo do desconhecido. Se houvesse algo ali, precisávamos descobrir o que era e acabar com aquilo de uma vez por todas.
Talvez, se confrontássemos a situação, os pesadelos e a sensação de ser seguido desapareceriam. Escolhemos uma noite de sexta-feira. Nos armamos com lanternas e facas, por precaução, embora nenhum de nós soubesse exatamente o que esperava encontrar. Ao chegarmos ao galpão, tudo parecia igual à primeira vez que estive lá. O prédio estava deserto, cercado por entulho e silêncio. A única coisa diferente era a sensação opressiva no ar, como se o lugar tivesse vida própria, uma presença maligna. Entramos pela mesma janela quebrada por onde eu tinha espiado semanas antes. O interior estava tão escuro quanto antes, mas desta vez, nossos passos ecoavam mais alto. Quando chegamos ao centro do galpão, percebemos que o círculo de velas ainda estava lá, como se tivesse sido preparado para nós. O ar estava denso, pesado, e o cheiro de incenso voltou a impregnar o ambiente. De repente, ouvimos passos. Não eram nossos. Uma figura emergiu da escuridão. O homem de terno branco. Ele sorriu novamente, aquele sorriso que não era humano. As velas se acenderam ao nosso redor, uma a uma, iluminando as figuras encapuzadas que surgiam da escuridão. Estávamos cercados. O pânico tomou conta de nós. Não havia saída. Eu podia ouvir Paulo respirando com dificuldade ao meu lado, enquanto o homem de terno branco se aproximava lentamente, como um predador prestes a atacar sua presa. Foi então que a verdade me atingiu. Eu estava destinado a estar ali. O galpão parecia vivo. As velas tremulavam à medida que o homem de terno branco se aproximava, seus olhos negros fixos em mim. O som das respirações ofegantes de Paulo e o ritmo acelerado do meu próprio coração preenchiam o ar. Estávamos cercados, sem escapatória. As figuras encapuzadas ao redor de nós pareciam flutuar nas sombras, seus murmúrios aumentavam, criando uma melodia hipnótica e sufocante. Enquanto o homem de terno branco caminhava na minha direção, meu corpo parecia paralisado, como se cada músculo estivesse preso por uma força invisível. Ele parou a poucos metros de mim, aquele sorriso sinistro crescendo em seus lábios. Quando finalmente falou, sua voz era suave, quase sussurrante, mas carregada de uma autoridade sobrenatural. Você veio aqui buscando respostas, disse ele, seus olhos profundos parecendo engolir a luz das velas. Mas as respostas que procura têm um preço. Paulo, ao meu lado, deu um passo para trás, aterrorizado. Ele puxou a faca que trouxera, mas o homem de terno branco nem ao menos piscou. Uma onda de medo mais forte atravessou meu corpo, e foi nesse momento que percebi que aquilo que estávamos enfrentando não era humano. Ele não podia ser machucado por algo tão simples como uma lâmina. As figuras ao redor começaram a avançar lentamente, como se estivessem preparando o golpe final. Desesperado, tentei pensar em uma saída, qualquer coisa que pudesse nos tirar dali. Mas minha mente estava nublada, cheia do medo crescente. Foi então que, de repente, algo dentro de mim mudou. Uma voz interior, vinda de um lugar que eu nem sabia que existia, sussurrou uma única palavra: resista. Com essa palavra, um lampejo de clareza me atingiu. Senti uma força crescer em mim, algo que antes estava enterrado sob o pavor. Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos do homem de terno branco. Ele parecia notar a mudança, pois seu sorriso vacilou por um segundo. Eu sei o que você é, disse, sem saber exatamente de onde aquelas palavras estavam vindo. E não vou deixar você me controlar. Ele parou, seu olhar avaliador. As figuras encapuzadas também hesitaram. Por um momento, parecia que o tempo havia congelado, e o murmúrio cessou. Um silêncio pesado se instalou no galpão. Então, ele riu. Foi uma risada baixa, fria, que ecoou pelas paredes sujas do galpão. Você acha que pode resistir? Que pode fugir do destino que escolhemos para você? Mas eu sabia que não se tratava apenas de mim. Algo naquela noite, no modo como tudo se desenrolava, me fez perceber que ele precisava de mim. Havia uma razão pela qual eu tinha sido seguido, observado. Não era uma coincidência, e eu era parte de um ritual maior. O galpão, o incêndio, os desaparecidos, tudo fazia parte de um ciclo. E agora,
eles precisavam de alguém para continuar esse ciclo. Eu me virei para Paulo, que ainda segurava a faca com mãos trêmulas. Eles não podem nos forçar a fazer parte disso, falei. Eles querem que a gente acredite que não temos escolha. Mas temos. Paulo me olhou incrédulo, mas algo nos meus olhos deve ter o convencido, porque ele assentiu, engolindo em seco. Foi nesse momento que o círculo ao redor de nós começou a quebrar. As figuras encapuzadas, que antes pareciam invulneráveis, começaram a recuar, como se nossa simples resistência as enfraquecesse. O homem de terno branco franziu a testa, seu semblante se tornando sombrio. Você não entende o que está desafiando, ele sussurrou, mas sua voz agora parecia menos ameaçadora, quase e ansiosa. Talvez não, eu respondi, mas sei que não sou parte disso. Com cada palavra que eu dizia, as figuras pareciam desaparecer, dissolvendo-se nas sombras, como fumaça sendo levada pelo vento. O homem de terno branco, que antes parecia tão poderoso, agora estava sozinho. As velas ao redor começaram a se apagar uma por uma. Ele deu um passo em minha direção, como se tentasse me intimidar pela última vez, mas algo nele havia mudado. Seus olhos, antes negros e sem vida, agora pareciam tristes, como se ele soubesse que havia perdido. Vocês não podem escapar, ele murmurou, a voz fraca. O ciclo sempre encontra um novo começo. Com essas palavras, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O galpão ficou em completo silêncio e escuridão. Eu e Paulo estávamos sozinhos. Respiramos aliviados, mas um medo residual ainda pesava no ar. Saímos do galpão o mais rápido que pudemos, sentindo que algo maior, algo além do nosso entendimento, havia sido interrompido. Mas o que quer que fosse, por ora, estávamos livres. Enquanto caminhávamos pelas ruas silenciosas da Moca, com a madrugada começando a clarear o céu, uma sensação de alívio e inquietação coexistia dentro de mim. Eu tinha escapado, mas não estava completamente seguro. O homem de terno branco, ou o que quer que ele fosse, tinha falado de um ciclo. E ciclos, como sabemos, têm o hábito de se repetir. O tempo passou, e nunca mais voltei àquele galpão. O vulto na esquina desapareceu, e as noites ficaram menos opressivas. Mas de vez em quando, em uma rua deserta ou em um sonho perturbador, sinto aquela presença, como se o ciclo ainda estivesse lá, esperando para recomeçar. E, de alguma forma, sei que um dia ele voltará. Meu nome é Isabela, tenho 23 anos e vivo em Alto de Pinheiros, um bairro bucólico de São Paulo, conhecido por suas ruas largas e arborizadas. Sempre adorei esse lugar. Aqui, as manhãs são acompanhadas pelo canto dos pássaros, e as noites, banhadas pela serenidade de um bairro onde tudo parece se mover devagar. Contudo, nos últimos meses, uma sensação inquietante tomou conta de mim. Algo invisível, mas palpável, parecia estar à espreita. E foi nesse cenário de tranquilidade perturbada que eu tive o primeiro de muitos encontros com o desconhecido. Tudo começou numa sexta-feira, uma noite aparentemente comum. Eu voltava de um jantar com alguns amigos, algo rotineiro. Decidi tomar um atalho pela rua São Gualter, conhecida por suas grandes árvores e pelas poucas luzes. O caminho estava deserto. A única coisa que ouvia era o som de meus passos no asfalto e o farfalhar das folhas no vento suave. No entanto, algo chamou minha atenção. À distância, sob a luz fraca de um poste antigo, uma figura permanecia imóvel. Era uma mulher, envolta em um longo capuz vermelho, seu rosto escondido pelas sombras do tecido. Meus instintos me alertaram para não parar. Mas quanto mais eu me aproximava, mais a curiosidade se tornava insuportável. Quando passei por ela, sua cabeça se virou levemente, e ouvi um sussurro suave, quase inaudível: "Você já faz parte de nós." Meu coração disparou. Não olhei para trás. Acelerei o passo, com uma sensação gelada na nuca, e corri até minha casa. Quando finalmente fechei a porta atrás de mim, respirei aliviada. No entanto, o sentimento de ser observada não desapareceu. Naquela noite, sonhei com ela.
A mulher de capuz vermelho estava em meu quarto, ao pé da minha cama, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Acordei suando frio, com uma certeza perturbadora de que aquilo não era apenas um sonho. Os dias seguintes foram repletos de pequenos incidentes. Eu via a figura do capuz vermelho nas ruas, nos reflexos das vitrines, ou mesmo nos cantos dos meus olhos. Ela estava sempre lá, me observando de longe, como se me estudasse. O pior foi quando, certa noite, ao olhar pela janela de meu quarto, vi a mulher parada do outro lado da rua, imóvel. Não havia vento naquela noite, mas seu capuz tremulava como se houvesse. O medo tomou conta de mim, mas quando pisquei, ela havia desaparecido. Aos poucos, percebi que o bairro parecia estar diferente para mim. As mesmas ruas que antes me traziam paz agora tinham algo sinistro. Os vizinhos, outrora amigáveis, estavam distantes e calados. Comecei a notar pequenos grupos de pessoas, sempre vestidas com roupas escuras, conversando baixinho nas esquinas. À noite, ouvia sons que não conseguia explicar, cânticos sussurrados, como um coro oculto vindo de longe. Tudo isso culminou em uma noite em que o Parque Villa-Lobos, normalmente repleto de crianças e corredores, tornou-se o cenário de um evento que mudaria minha vida para sempre. Era uma madrugada quente, e eu não conseguia dormir. Do meu quarto, ouvi novamente os cânticos, desta vez mais próximos. A voz das mulheres se elevava, entrelaçada em uma melodia hipnotizante e sombria. Sem pensar duas vezes, vesti um casaco e saí. Segui o som até o parque, que naquela hora deveria estar vazio. Mas quando entrei, algo surreal se desdobrava diante dos meus olhos. Lá, no coração do parque, havia um círculo de figuras encapuzadas, todas usando o mesmo manto vermelho que a mulher misteriosa. No centro delas, uma fogueira ardia, suas chamas lançando sombras distorcidas por entre as árvores. A líder, a mesma mulher que eu vira dias antes, estava no centro, segurando um livro antigo de capa negra, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. O som de suas vozes formava um ritmo quase hipnótico, me puxando para mais perto, mesmo contra minha vontade. Fiquei escondida atrás de uma árvore, o coração martelando no peito. O ar ao redor delas parecia vibrar, como se a própria realidade estivesse se moldando à sua vontade. Meu corpo estava rígido, preso entre o medo e a curiosidade. Foi então que a líder parou e olhou diretamente para o local onde eu estava escondida, como se soubesse de minha presença o tempo todo. Seus olhos, brilhantes e intensos sob o capuz, encontraram os meus. Ela sorriu, um sorriso frio e calculado. Isabela, disse ela, pronunciando meu nome com precisão assustadora. Você já está conosco, não adianta lutar. Senti um calafrio percorrer minha espinha, como se meu corpo tivesse sido tocado por algo invisível. Antes que eu pudesse correr, senti uma pressão forte em meus pés, como se as raízes das árvores tivessem se enrolado ao redor de meus tornozelos. Estava paralisada. A líder se aproximou lentamente, cada passo ressoando no solo de maneira sobrenatural. Não tenha medo, ela murmurou, estendendo uma mão pálida em minha direção. Você foi escolhida. Consegui soltar um grito abafado antes de a escuridão me engolir. Quando acordei, estava de volta ao meu quarto. Mas nada mais parecia o mesmo. O tempo parecia mover-se de maneira estranha, e as sombras nas paredes se contorciam, tomando formas que me faziam estremecer. Desde aquela noite, vejo figuras encapuzadas por toda parte. Elas me seguem, sussurram em meus ouvidos enquanto durmo, e estão cada vez mais perto. Tenho a sensação de que minha alma está sendo puxada para algo que não consigo compreender. Algo que não posso parar. Se você vive em Alto de Pinheiros, tome cuidado. As sombras estão sempre por perto, e a mulher de capuz vermelho pode estar te observando, aguardando o momento certo. Agora, mais do que nunca, sinto que estou perdendo o controle sobre minha própria vida. E, no fundo, sei que é apenas uma questão de tempo até que eu pertença a elas por completo. Não deixe que isso aconteça com você. Se você curtiu esse vídeo e ficou intrigado com os mistérios que contamos, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade.
Deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos que também adoram um bom mistério. E claro, queremos ouvir de você. Se já viveu alguma experiência misteriosa ou conhece uma história intrigante, compartilhe nos comentários. Estamos ansiosos para ler seu relato.